Fala, nação rubro-negra! Sejam todos bem-vindos ao canal Fla Raça e Paixão. E hoje nós temos Flamengo, hoje nós temos Mengão em campo novamente. O Flamengo aí enfrenta o Goiás pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo precisando vencer, precisando sair dessa zona de rebaixamento em que acabou entrando após o empate do Fortaleza com o Corinthians. O Flamengo aí precisando então fazer um bom resultado frente ao Goiás, recebe o Goiás hoje às 8 horas da noite no Maracanã, precisando então de um resultado positivo para sair da zona de rebaixamento e começar a engrenar, começar a dar confiança para esse elenco, para que a gente possa ter uma temporada satisfatória. Então nós, como já fizemos no jogo anterior, também vamos fazer neste o raio-x desse confronto, trazer aqui os números que contam a história desse jogo para você, para que você possa ficar por dentro de tudo sobre esse jogão entre Flamengo e Goiás. Então, se liga aí que nós vamos contar a história através dos números, como é que tem sido esse duelo, quem leva vantagem, tudo isso você vai ficar sabendo aqui. Mas antes que a gente entre nisso tudo, eu quero te dizer duas coisas. Primeiro, todos os dados que nós vamos colocar aqui foram colhidos ali do site ugol.com.br, então você pode ir lá e conferir depois do vídeo, logicamente, se você quiser pode ir lá conferir. E também eu te peço, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações para você ser avisado de cada vídeo novo que nós postarmos. Deixe o seu like, porque o seu like ajuda bastante, faz com que o YouTube recomende mais e mais o nosso vídeo, e assim a gente começa a galgar outros degraus aqui na plataforma, tá bom? Então, conto com a sua ajuda, se você é rubro-negro assim como eu, vamos para o vídeo. Então, nação, vamos começar a contar essa história aí, esse histórico, trazer o histórico desse duelo entre Flamengo e Goiás, que em toda a história, envolvendo aí esses dois times, elenco profissional, foram 57 jogos entre Flamengo e Goiás, tá? Ao todo, 57 jogos, com 25 vitórias do Flamengo, 23 empates e 9 derrotas. Lembra que nós, quando fizemos a análise de Flamengo e Atlético do Paraná, nós usamos uma palavra para definir aquele duelo, e a palavra era equilíbrio. Não se aplica ao duelo Flamengo-Goiás. Tá? Há uma disparidade muito grande. Você observa por esses dados iniciais aí, né? 25 vitórias do Flamengo, 23 empates e apenas 9 derrotas do Goiás Esporte Clube, ok? Vamos conhecer mais um pouco como estão distribuídos esses duelos aí entre essas duas equipes. 50 partidas foram pelo Campeonato Brasileiro. É interessante que são 25 na casa do Flamengo, 25 na casa do Goiás. 4 pela Copa do Brasil e 3 jogos pela Copa dos Campeões. Tá? Então, essa aí é a história envolvendo esse duelo aí interessante do futebol brasileiro, Flamengo versus Goiás. Como é, então, o desempenho do Flamengo quando recebe o Goiás e quando visita o Goiás? Como falei, há uma disparidade muito grande, o Flamengo leva ampla vantagem nesse duelo. O Flamengo recebeu o Atlético por 27 vezes. 14 vitórias, 11 empates, um número muito alto de empates, né? 11 empates e 2 derrotas apenas. Então o Flamengo perdeu apenas 2 vezes em casa jogando contra o Goiás. Já quando o Flamengo foi visitar o Goiás, foram também 27 vezes, 8 vitórias do Flamengo, 12 empates, número muito alto de empate, é um empate muito grande, né? Então, entre essas duas equipes, e 7 derrotas. O Flamengo, portanto, perdeu 7 vezes no total aí para o Goiás em toda a história envolvendo os dois times. 3 jogos que foram disputados aí em campo neutro, em 3 ocasiões, todas as 3 vezes o Flamengo então saiu vitorioso, ok? Como foi então o primeiro jogo entre esses dois times e como foi o último jogo, o mais recente? Como foi o desempenho, como foi o resultado envolvendo essas duas equipes? Bom, Flamengo e Goiás tem uma história já aí de longa data, né? O primeiro jogo ocorreu no dia 29 de agosto de 1973 e o Goiás saiu vitorioso lá em Goiás, né? Saiu vitorioso por 1-0 sobre o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro de 1973. Já o último jogo, também disputado na casa do Goiás, foi no dia 11 de setembro do ano passado, de 2022, e o placar ficou em 1-1, também pelo Campeonato Brasileiro. Então aí, o histórico aí do
do primeiro jogo, lá em 73, e o último jogo disputado entre as duas equipes em 2022. Vamos dar mais um passo, conhecer aqui qual foi a maior vitória e a maior derrota do Flamengo frente ao Goiás. Vamos começar pela maior derrota, né? A maior derrota do Flamengo foi no Brasileiro de 1991. O Flamengo foi goleado aí pelo Goiás, lá em Goiânia, pelo placar de 5-1. Tá? Então, 91, 5-1 para o Goiás, lá em Goiânia. Já a maior vitória do Mengão sobre o Goiás foi exatamente no Brasileiro de 2019, sob comando de Jorge Jesus. O Flamengo aplicou aí uma goleada por 6-1 no Goiás, jogando no Maracanã. Então, maior derrota 5-1, maior vitória 6-1 para o Mengão. Gols marcados versus gols sofridos. Como é que a história nos fala? Este aqui é o nosso último slide, com esses dados aqui para você. Então, ao todo, o Flamengo marcou 90 gols no Goiás e sofreu 55. O Flamengo tem um saldo positivo aí, portanto, de 35 gols. Lembra que contra o Atlético do Paraná, o Atlético Paranaense, teve um torcedor do Atlético Paranaense que reclamou por eu chamar o Atlético de Atlético do Paraná, né? O Atlético Paranaense, a diferença era de apenas 4 gols, agora diminuiu, né? Com a vitória do Atlético, diminuiu aí para 3 gols. Mas em relação ao Goiás, a distância do Flamengo é muito grande, são 35 gols de saldo aí favoráveis ao Mengão. Então é isso, galera. O Flamengo joga hoje às 20 horas. Esses aí são os dados, esses aí são alguns números que contam, né, a história desse jogo, para que você fique por dentro de tudo, que você pode também ter uma noção do que pode esperar desse jogo. Eu honestamente espero que o Flamengo faça um bom jogo hoje. Não vamos contar com o Gabigol, né? O Gabigol recebeu o terceiro cartão amarelo em 4 rodadas do Campeonato Brasileiro, recebeu o terceiro cartão amarelo, todos por reclamação, e está fora dessa partida aí contra o Goiás. Mas é muito possível que o Pedro volte já, né? Já está recuperado, muito possivelmente que o Pedro volte já para essa partida. Há também a expectativa de que o Santos entre como titular, uma vez que não foi constatado nenhuma fratura no jogador. É possível que ele volte já para o gol do Flamengo nessa partida contra o Goiás. Vamos esperar o que o Sampaoli tem para fazer. Um ponto interessante é que o Sampaoli parece que conseguiu driblar o X9, né? Não houve vazamento, até o momento não houve vazamento de escalação. Ninguém sabe ainda qual será de fato o time do Flamengo que irá a campo daqui a pouco às 20 horas contra o Goiás. O fato é que o Flamengo joga precisando vencer, precisando sair da zona de rebaixamento. O Flamengo ocupa a 17ª, abre então a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, precisando vencer então para sair dessa posição incômoda e até imoral quando se fala de Flamengo. Tá bom, pessoal? Então era isso que eu queria trazer para vocês. Mais uma vez eu te peço, não sai do vídeo sem antes se inscrever no canal. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Estamos começando o trabalho e precisamos muito do apoio de vocês, tá bom? Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que, é que você acha, qual é o seu placar para o jogo de hoje. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Saudações rubro-negras.